A Segunda Morte de Odilon. Livro psicografado por Carlos Antônio Bacelli, pelo espírito Inácio Ferreira. Capítulo 9. A visita de Odilon. Primeira parte. Manfredo despediu-se um tanto mais animado, e entre um cliente e outro, eu fiquei a pensar no seu caso, concluindo que, de fato, por enquanto, para o homem, não é fácil desencarnar e tampouco reencarnar. Como, em certa ocasião, comentara Modesta conosco, voltar à Terra, através da reencarnação, ainda nos era motivo de muita insegurança, e, para tanto, carecíamos de possuir muita fé em Deus. Mesmo com plena consciência da imortalidade, o espírito, quando protagoniza o fenômeno da segunda morte para baixo, ou seja, deixa o mundo espiritual em direção à Terra, compreensivelmente experimenta muitos receios. Tornei a me lembrar do capítulo 47 do livro Nosso Lar, intitulado A Volta de Laura, no qual André Luiz descreve o regresso da mãe de Lísias à nova existência no corpo físico. O caso, interessantíssimo, nos motiva inúmeras reflexões em torno do assunto e deve, claro, ser lido e estudado com mais atenção pelos adeptos do Espiritismo. No dia aprazado, com a alegria de sempre, recebemos no hospital a visita de Odilon, o amigo e benfeitor que viera com a finalidade de conversar conosco sobre o evento que estava sendo programado, a fim de que discorrêssemos sobre o assunto da segunda morte. Odilon, exclamei ao vê-lo, quanta alegria! Você, quando aparece, enche de luz este hospital. E não creia que eu esteja a gracejar. Receber a sua visita para mim é, enfim, e para todos nós, é receber visita de um irmão extremamente querido. Ora, muito difícil achar que o senhor não esteja gracejando, respondeu-me com seu bom e fino humor. Não, estou sendo sincero, redargui. E você sabe o quanto todos o estimamos. Um dia sem vê-lo é quase um ano de saudade acumulada no coração. O senhor me deixa sem jeito. Então façamos de conta que você não ouviu nada. Vamos, venha, convidei-o. Vamos conversar em meu consultório, que por aqui, você sabe, com o Manuel e a Domingas, a fofoca rola solta. Acontece que, notando Odilon um tanto abatido, preocupado com a sua aparência de hábito franzina, mas agora um tanto mais, quis que a nossa conversa fosse, digamos, um pouco mais reservada. Como você está? Perguntei. Você me parece um pouco mais magro. Algum problema, meu caro? Dinheiro? Procurei descontrair. Não, doutor, não se trata de dinheiro. Então, apaixonado pela Dalva? Sempre, exclamou com a destra espalmada para mim. A questão é que você, como sempre, deve estar trabalhando muito, dormindo zero. Eu sei o quanto você se envolve com as atividades no liceu e o quanto vem sendo requisitado por tarefas outras em dimensões. Não, doutor, o trabalho não me desgasta. Nunca me desgastou, ponderou. Quantas, ou melhor, quanto às tarefas outras em dimensões, eu sei. Não se acanhe. Pode falar abertamente. Eu sei que você vem trabalhando com instrutores de esferas além de nossa jurisdição espiritual. Ah, quem me dera. Raramente tenho oportunidade de sonhar que estou trabalhando a Lures. Nos tempos últimos, tenho tido certa dificuldade no campo do desdobramento mais consciente. Você não para. Natural que esteja um tanto exaurido em suas forças vitais. Afinal de contas, o corpo espiritual é um corpo ainda sujeito a desgastes. Nesse sentido, o senhor também carece de se cuidar, não é, doutor? Sim, mas agora estou preocupada com você. Os amigos mais próximos vêm notando seu abatimento físico.
Você, inclusive, está me parecendo um pouco mais entristecido. Não propriamente entristecido. Então fale, homem, do que você está precisando, de que maneira eu posso auxiliá-lo? Você precisaria de algumas férias, Odilon. Falei, no entanto, sem convicção de que o problema pudesse realmente ser resolvido com algumas férias. Doutor, disse-me ele por fim, o senhor não me engana. O senhor sabe. Houve então certo intervalo silencioso entre nós, comigo, depois de estreita faixa de tempo, voltando a falar. Não, exclamei, erguendo-me da poltrona. Não pode ser verdade. Devo estar errado. E você está me induzindo a continuar equivocado em minhas suposições. O senhor tem intuição afiada e não se engana facilmente. Aliás, está se repetindo aqui, entre nós, o que aconteceu quando estávamos na carcaça? Justamente, confirmou. O senhor se recorda de minha derradeira visita em sua casa? O pessoal lá de casa, até hoje, imagina que eu não soubesse que os meus dias no corpo estavam contados. Chegaram até a ir conversar com o Chico, não é? Sim, mas eu soube depois. O nosso Chico disse a eles que não me contassem que eu estava com câncer no pulmão. Eu sei. Ele explicou que, pela sua força mental, você poderia acelerar o processo do seu desenlace. Ah, o Chico era generoso com todo mundo, doutor. Eu nunca tive e não tenho força mental alguma. Façamos de conta que eu esteja acreditando, mas tornei a indagar. O que está acontecendo? Você está pensando em partir? Odilon, está muito cedo. Doutor, eu não decido nada. Nem eu decido, Odilon. No entanto, o amigo permaneceu calado e, tornando a me sentar na poltrona, perguntei: Não é para a terra, é? Creio que não. Ora, creio que não. Claro que não é. E a Dalva, Odilon, como há de ficar? Parece que você tem a vocação de deixar a sua esposa viúva, não é? Brinquei. Não há um meio de solicitar mais um tempo? A Dalva é resignada. Uma mulher extraordinária, sem dúvida, eu sei. Porém, você deveria, quem sabe, pedir uma moratória. Odilon sorriu e falou: Doutor, uma moratória no corpo espiritual, quem diria, hein? Jesus, no Monte das Oliveiras, pediu ao Pai que, se possível, afastasse o cálice que estava prestes a beber. Sabemos, no entanto, doutor, que este não foi o sentido que ele desejou dar às palavras que disse. O Cristo valeu-se daquele momento para, uma vez mais, nos ensinar que a vontade do Pai sempre deve se cumprir. É fato, concordei, erguendo os ombros. E naquele momento, sentindo falta de um cigarro para soltar uma baforada de fumaça ao vento, claro que apenas estou tentando criar aqui uma imagem literária de minhas reminiscências, porque, desde que deixei o corpo, o vício de fumar não me molesta mais. Ele não estava com receio da morte. Sim, mas, quem sabe, o pai pudesse mudar de plano, não é? Argumentei. Odilon sorriu. Doutor, o senhor... Pedi e obtereis, meu caro. Não foi também o que ele nos ensinou? Capítulo 7. A visita de Odilon, segunda parte. Sim, concordei. Ah, mas eu conheço você, que é daqueles que nada pedem, o que vier está bom. É por este motivo, Odilon, que você está sendo convocado à esfera mais alta. Peço sim, doutor, forças para aceitar o que, pela vontade de Deus, chega para mim. Eu sei que o senhor igualmente nada pede, a não ser coragem. Ah, coragem eu peço mesmo, todo dia, toda hora. Coragem para quê? Apesar dos percalços, eu possa continuar trabalhando de acordo com a minha consciência. Então, está tudo certo. O senhor não acha? E o Liceu, como há de ficar?
Um trabalho tão extenso e importante. Sem você, Odilon, lá não será a mesma coisa. Você já pensou no liceu? Para que temos amigo, doutor? Inquiriu o notável companheiro. Os seus, eu não sei. Quanto aos meus, não, todos sabemos que o Senhor não é assim. O Senhor sempre foi mais amigo de seus amigos do que eles o foram do Senhor. Odilon, solicitei, pare de me chamar de Senhor. Você me faz sentir mais velho do que eu sou. Que senhor que nada, segundo a Organização Mundial da Saúde, que cá entre nós não serve para nada, eu sou um jovem, doutor. Ainda não me desapeguei desse hábito terrestre. E como quer subir e nos deixar? Não consegue se desapegar de um hábito tão simples? E o liceu? Você ainda não me respondeu. Há de ficar muito bem com os nossos irmãos que lá se encontram, sob a supervisão do Senhor e de Dona Modesta. Eu? Odilon, eu não estou dando conta dos problemas do hospital. Estou querendo deixar isto aqui por conta do Manuel Roberto e comprar uma passagem só de ida para a China. Rumo à pandemia? Então, para Pazárgada, que sinceramente eu nem sei onde é que fica. Vou ter que perguntar ao Manuel Bandeira. Dizem que era uma cidade na antiga Pérsia. Não sei. O senhor não vai a lugar algum, replicou o interlocutor. Por enquanto, não. A Modesta está sobrecarregada, Odilon. Não faça isso com a coitada. Ela não se queixa, no entanto. Não tem tido tempo nem para ir à cabeleireira. Às vezes, ela aparece aqui com os cabelos parecendo ninho de iguacho. O amigo sorriu. O amigo sorriu. Que ela não escute, doutor. Não, ela não está por aqui neste momento. Mas, de fato, ela não tem tido tempo para nada. Você vai ter coragem de pedir a ela? A ela e ao senhor. Odilon, peça uma moratória, insisti. Explique a situação à turma que quer sequestrar você. Não se trata de sequestro, doutor. Eu estou indo para trabalhar mais. Se fosse para um imerecido descanso, eu não iria, e tampouco seria convidado a tal. Meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Depois dessa, quem pode pensar em não trabalhar? Quem pensa em descanso tem que aprender a descansar trabalhando. Não era o que nos dizia o grande Chico Xavier? Chico, que trabalhou tanto, dizia que vivia à procura do dia do trabalho pleno. Imagine você, se ele considerava que não teve sequer um dia de trabalho pleno, o que há de sobrar para o Manuel Roberto? Odilon sorriu, e mais uma vez pude perceber o seu abatimento físico, porque, em verdade, ele estava quase transparente. Odilon, tornei a ponderar, venha para cá uns dias, deixe-me cuidar de você. Vamos protocolar um pedido de moratória. Jesus há de nos atender. Além de sua responsabilidade junto ao liceu, você assumiu grande responsabilidade junto a muitos grupos na Terra. Os seus livros, aliás, os seus magníficos livros sobre a mediunidade. Doutor, não existe distância para o pensamento, respondeu. Agradeço tudo o que o senhor está me oferecendo, contudo, estou fragilizado e a minha situação perispiritual não tem volta. Quanto aos grupos e livros, continuarei fazendo o possível. Ninguém mais distante e, no entanto, mais perto de cada um de nós do que Deus, nosso Pai. Que a sua doença seja específica? Questionei. Você fez exames? Procurou especialistas? Nenhuma doença, doutor. Apenas um esgotamento generalizado. Escute, é você que está querendo partir, ansiando em demasia pelo pleno superior. Per- perdão. Está querendo partir, ansiando em demasia pelo plano superior ou não tem ou, doutor? Ou também, doutor, você sabe,
Não tem ou, doutor, e também não sou eu. Trata-se de um chamamento que, sinceramente, não sei explicar. Deixe-me auscultar o seu coração, solicitei, passando a mão de moderno estetoscópio que estava sobre a mesa. Um estetoscópio digital que se coloca sobre o peito do paciente, sem necessidade de nenhuma espécie de fone de ouvido. Odilon desabotoou o seu jaleco e então, sobre o seu tórax magérrimo, coloquei o aparelho, surpreendendo-me com as batidas extremamente descompassadas de seu músculo cardíaco. Ele, que também podia ouvir o ritmo de seu coração, antes que eu dissesse qualquer coisa, comentou: "O senhor está ouvindo? Com um pequeno esforço mental de minha mente, ele cessará de bater." Odilon, ousei indagar, mas não seria uma espécie de suicídio? Suicídio existiria caso eu estivesse com vontade de morrer e não de prosseguir vivendo. O senhor sabe que, sob certas circunstâncias, sem que se caracterize por suicídio, o espírito também pode participar de seu desenlace. Sei, sei. O senhor deixou o corpo na cruz quando ele quis. Disse que estava tudo consumado e simplesmente parou de respirar. Ele, que havia ressuscitado a Lázaro, poderia, como pôde, fazer com que o corpo que ocupava parasse de funcionar quando lhe aprovesse. Pausei, aparteando. Sei, sim, que determinados espíritos, como você disse, sob certas circunstâncias, alguns se apegam e outros se desapegam, doutor. Alguns se apegam tanto que logram dar uma sobrevivência ao corpo, de dias, semanas ou meses. Desafiam todos os prognósticos médicos. Então, ficar sem você por aqui, meu caro. Não tem jeito de a gente mandar o Manuel Roberto no lugar? Gracejei. Odilon, quase ficando dispineico, tornou a sorrir. Não, não tem, doutor, respondeu-me. Noto algo triste, meu amigo. Triste não, doutor, apreensivo. Apreensivos ficávamos antes de deixar a carcaça lá embaixo. Por mais estivéssemos familiarizados com o mundo espiritual, pelo menos no que falávamos quase todos os dias, a coisa não era bem conforme imaginávamos. A gente sempre tem esperança do mais fácil, não é? Todavia, apenas deixamos de lutar em uma arena para virmos lutar e mais intensamente em outra. Eu já perdi toda a esperança relativa a descanso, comentei. Chico dizia que o espírito somente descansa quando está no ventre materno. E assim mesmo, doutor, por apenas 9 meses. 9 meses na Terra, não é? Em outros mundos, o período de gestação é mais curto, 3, 4 meses. E a fase da infância, igualmente, é muito mais rápida. Ainda bem, não é, Odilon? Porque ser criança de novo é uma ideia que me causa certo temor. Capítulo 11. A visita de Odilon, terceira parte. Chico, em tom profético, prossegui, disse que dentro de certo tempo a ciência conseguirá um útero em laboratório e que nele o corpo humano irá se desenvolver e o espírito reencarnará sem problema algum. Explicou que então a mulher se libertará do parto. Bem, doutor, a inseminação artificial já é uma grande realidade na Terra, que infelizmente ainda é um orbe de pouca evolução. Temos, sem dúvida, muita gente boa no planeta, mas a maioria vive no limite, não é? Emendei, transitando entre o homem primitivo e o civilizado. Temos mais sombra do que luz acumulada no espírito. Compreendo.
Em muitos, a vontade do bem já prevalece. Você continua, Odilon, sendo o homem evangelizado de sempre, e não é de se admirar que esteja sendo convocado à esfera superior. Tanto lá embaixo quanto aqui, onde agora nos encontramos, você é um espírito meio deslocado, humano demais ou sobre-humano, para continuar respirando o mesmo ar que respiramos. Ora, doutor, por favor. Não, não, deixe-me falar. Em nós, os desencarnados, e em nossos irmãos encarnados, ainda existem muitos impulsos que nos aproximam da fera. Com todo respeito à fera que, afinal, está na condição que lhe é própria. A grande maioria de nós outros, Odilon, desencarnados e encarnados, vive muito perto da insanidade e, por pouco ou quase nada, transfigura-se em bicho. Melhoramos muito, doutor. Não, nem tanto, meu caro. Verdade seja dita, o que manda no mundo é o dinheiro, seguido pelo poder. Voltemos ao útero de laboratório, convidou-me o amigo. É melhor, concordei. Veja você, Odilon, que os nossos confrades, em geral, acham absurdo o que Chico falou quando o espírito reencarnaria fora do ventre materno? E tem mais. Ele não disse em que estágio de desenvolvimento do corpo o espírito passaria a ocupá-lo. Acredito que para certos espíritos, não, claro, para espíritos normais ou comuns, como sou, como é o Manuel Roberto, gracejei. Odilon sorriu, porque sabia que, em essência, eu estava me referindo a mim mesmo. Creio, continuou o amigo, de quem eu estava sentindo saudades, que não seja problema para determinados espíritos ligar-se a um corpo já inteiramente formado com alguns dias, semanas ou meses de vida, emendei. Parece ficção, não é? Aliás, para os nossos irmãos na Terra, a existência no mundo espiritual é uma ficção. Para muitos deles, a reencarnação simples é uma ficção. Como o intercâmbio mediúnico também, asseverou Odilon. Sim, admitem um aparelho de TV que recepciona som e imagem dentro de sua casa, provindos de milhares de quilômetros de distância. Até da Lua, doutor. O senhor se lembra de quando o homem pousou no referido satélite pela primeira vez? Pois é, claro que me lembro das imagens transmitidas a partir da Apollo 2 em 1969. Ney, perdão, Neil Armstrong, o astronauta, quase que levitava sobre o solo lunar. E comentei: ainda hoje há quem não creia que o homem tenha ido à Lua. Há quem descreia, seguiu Odilon, da existência do Cristo, duvidando que um dia ele possa ter existido e caminhado entre os homens. Duvidar é da condição do espírito que ainda não logrou a conquista da fé, mormente da fé raciocinada. A dúvida sadia faz com que o homem investigue, pesquise, estude. O maior entrave para o conhecimento da verdade é o da negação sistemática ou do fanatismo. Que, não raro, acrescentei, é movido por interesses pessoais. Sim, a completa isenção da opinião é um desafio para os espíritos sensatos. Muito difícil a neutralidade no campo das emoções, que quase sempre se transfiguram em paixão. Apenas quem espiritualmente se coloca em patamar superior da compreensão consegue emitir pareceres que não se deixam tisnar por ambição, que lhe confiram alguma espécie de ganho. Odilon, eu conversaria com você sobre qualquer assunto o resto do dia e da noite, mas sei que a sua visita é rápida e não quero retê-lo por mais tempo. Ora, doutor, para mim, conversar com o senhor acaba sendo uma terapia. Admitindo que eu acredito no
acredite no que está dizendo, insisti, voltando à questão do seu próximo desenlace. Então você não vê possibilidade de um adiantamento, ainda que pequeno? Eu quase já estou mais lá do que aqui, respondeu-me, o que pelas suas condições físico-espirituais não seria difícil de constatar. Não conseguiria parar o processo que se desencadeia. Existem certos chamados, doutor, aos quais não podemos resistir. Odilon, eu sei tudo isso, repliquei. Compreenda que o meu dever é o de tentar. Sei que, por exemplo, na Terra, alguns, pela vontade de continuar no corpo, logram retardar a hora do desenlace, quantos outros, pelo anseio de partir, conseguem inclusive antecipá-lo. Não estou me referindo a antecipações pelo autoextermínio. Não, longe disso. Há sim os que, até de forma inconsciente, afrouxam os laços perispirituais que os retêm ao corpo físico. Eu não estou retardando e nem apressando, doutor. Cumpra-se a vontade do Senhor. Compreendo que, metaforicamente, parte de mim não conseguirá comigo. Ou melhor, parte de mim não seguirá comigo. E talvez eu me demore outra vez a morrer por inteiro. Creio que quase todos, embora desencarnando, deixamos um pedaço de nós mesmos na Terra, não é, Odilon? Pelo menos com muitos pais e mães que converso por aqui, com muitos cônjuges, irmãos e amigos. A desencarnação absoluta é fenômeno adstrito somente ao que diz respeito à indumentária. Peço ao Senhor que, quando for o momento, me auxilie com seus pensamentos, com as suas palavras junto à Dalva e outras familiares nossos que já estão deste outro lado. Muito a contragosto, farei o seu gosto, meu caro, exclamei, arrancando-lhe pequeno sorriso. E quanto possível, guardaremos discrição a respeito. O Manuel não pode saber? Tornei a brincar. Se porventura ele vier a saber, não garanto o sigilo que você me pede. O senhor pretende escrever a respeito? Indagou-me com certa preocupação. Odilon, para ser sincero, sim. E desde agora me sinto tentado a tanto. Eu não conseguirei guardar segredo com os nossos irmãos na terra. Mesmo porque, no caso, estaremos trabalhando de sua merecida promoção. Ou melhor, estaremos tratando de sua merecida promoção. A desencarnação como promoção, hein, doutor? A segunda. E acrescentei: não há ninguém que queira ser promovido assim na Terra. Não conheço ninguém, e a rigor, nem por cá. A promoção que quase todo mundo espera é não desencarnar nunca, seja de um lado ou de outro. Podemos abordar o que o senhor está dizendo em nossa conferência em dupla. O que acha? Ficará um pouco mais amena. Concordo, sim. Doutor, vou precisar ir andando. Ergueu-se Odilon, quase tão leve quanto a uma pluma. Um abraço! Solicitei ao amigo. Sem dúvida, respondeu, abrindo os braços. Depois de estreitá-lo fraternalmente, comentei: Odilon, acho que Jesus, naquele domingo da ressurreição, pediu a Maria de Magdala que não o tocasse por quase idêntico motivo à situação em que nós dois estamos nos vendo. Não, que nada, doutor, desconversou. Ao abraçá-lo, falei com sinceridade. Senti que você já está mais para um agênere. Exagero, respondeu num fiapo de voz, recomendando-me. Quando for escrever, doutor, procure amenizar, porque poucos de nossos irmãos. Farei o possível, prometi.